Tradução completa para o português. Meu nome é John Harper. Para a maioria das pessoas aqui em Willow Creek, um subúrbio tranquilo perto de Austin, Texas, eu sou apenas John, o cara com o velho Chevrolet Camaro na garagem. Na minha antiga carteira de identidade de serviço está escrito chefe, mas os vizinhos não sabem disso. Depois de 32 anos como chefe de polícia da cidade, tudo o que eu queria era silêncio. Sem sirenes, sem política, sem caos. Minha esposa Laura e eu compramos esta casa há 3 anos, uma casa modesta no estilo rancho, com um pequeno quintal e uma garagem para 2 carros. Era para ser o nosso refúgio, um lugar onde eu finalmente teria tempo para refazer o carburador do Camaro do meu pai. O carro, um Chevrolet Camaro Z28, 1967, na cor vermelha, é mais do que apenas um carro. É a herança do meu pai. Ele o comprou diretamente da concessionária, pagou em dinheiro e passava todos os domingos polindo as partes cromadas até que brilhassem como um espelho. Quando ele morreu, ele me deixou o carro. Desde então, ele fica sob uma capa cinza macia, esperando por dias melhores. Para mim, é uma lembrança. Para Susan Blackwell, a presidente da nossa Associação de Proprietários de Imóveis, AOA, é uma dor de cabeça. Susan Blackwell é o tipo de mulher que se considera a rainha de Willow Creek. Seu sorriso é tão tenso quanto uma corda de violão, e ela comanda a HOA com a precisão de um sargento-mor. Ela adora regras e mais ainda adora fazê-las cumprir. Eu só queria cortar meu gramado e de vez em quando mexer no meu carro. Mas Susan tinha outros planos. Tudo começou no churrasco anual do bairro, um daqueles eventos comunitários forçados onde todos fingem que gostam uns dos outros. Susan se aproximou de mim com sua prancheta, enquanto eu estava no buffet de saladas. O filho dela, Alex, um garoto de 22 anos com queixo macio e o sorriso presunçoso de uma criança mimada, estava atrás dela. Sr. Harper, Susan começou sua voz carregada de desaprovação. Seu veículo está parado em sua garagem há semanas. O regulamento é claro. Seção 7, parágrafo 2, subseção B. Nenhum veículo inoperante à vista. Eu lhe dei um sorriso educado. É um carro de projeto, Sra. Blackwell. Um clássico. Alex deu um passo à frente, seus olhos fixos no Camaro visível através da garagem aberta. Um Z28, certo 290 cavalos, bem potente. Está pensando em vender. Susan colocou a mão no peito dele para pará-lo. Alex, estamos falando de uma violação, não de uma compra. Os olhos dela vagaram de mim para o carro, como se ela estivesse farejando uma oportunidade. Eu disse a ela que verificaria o regulamento. Ela me deu 7 dias para resolver o problema com um sorriso tão doce quanto veneno. As regras estão aqui para proteger a todos nós, ela acrescentou. Os primeiros avisos vieram exatamente uma semana depois. Um bilhete amarelo sob o meu limpador de para-brisa, assinado por Susan, com uma multa de $50 por veículo não autorizado. Eu verifiquei o portal online da ROA, nenhuma menção ao aviso. Estranho. Então percebi que a senhora Gonzalez, nossa vizinha de 80 anos, tinha recebido um aviso semelhante porque seu velho Toyota estava supostamente estacionado de forma não conforme. A multa, $75, com uma ameaça de impor um penhor em sua casa. Era ridículo, mas era apenas o começo. Os bilhetes se acumularam, um na minha porta da frente, outro na minha caixa de correio. Brilho excessivo da pintura, dizia um. Criativo, eu pensei. Da próxima vez, talvez,
pintura muito vermelha. Eu guardei todos em uma pasta que chamei de Blackwell. Mas então, em uma manhã cedo, a coisa ficou séria. Eram 6h30 da manhã, o sol tinha acabado de nascer quando uma batida alta na porta da frente me acordou. Laura já estava acordada, sentada em sua mesa em nosso escritório, cercada por 3 monitores, uma xícara de café fumegando ao lado dela. Ela é a deusa da tecnologia em nossa equipe, uma ex-consultora de TI que entende de crimes cibernéticos melhor do que a maioria dos detetives. Hora do show, ela sussurrou enquanto eu vestia uma calça jeans e uma camiseta cinza. Abri a porta e encontrei Susan Blackwell na minha varanda, com a prancheta na mão, um sorriso presunçoso nos lábios. Alex estava atrás dela nervoso, mas com um brilho nos olhos, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. John, Susan, começou dispensando a saudação formal. Sinto muito, mas chegamos ao limite. Seu veículo será apreendido. Eu me encostei no batente da porta, cruzei os braços e me fiz o mais largo possível. Sou alto e sei como mostrar presença. Sério, Susan. Com base em quê? Ela bateu na sua prancheta. Violação da 7.2b. E por coincidência tive uma conversa com um amigo no departamento de registro de veículos. Seu veículo não está registrado. É praticamente propriedade abandonada em público. Ela fez uma pausa, os olhos dela brilhando. Eu informei a polícia que um veículo roubado está sendo guardado aqui. Eles estão a caminho. Meu sangue gelou por um momento não de medo, mas pela audácia. Ela tinha ligado para o 911, relatado meu carro como roubado apenas para que ele fosse rebocado. Provavelmente para que Alex pudesse colocar as mãos nele. Senti uma raiva fria subindo em mim, mas mantive meu rosto calmo. Regra número 1 no trabalho: nunca os deixe ver que você está suando. Você ligou para a polícia. Eu perguntei, minha voz perigosamente baixa. Você abusou de uma linha de emergência para uma disputa de regras. Alex se esticou. Não é uma disputa, é a lei. Como se fosse uma deixa, 2 viaturas viraram à esquina com pneus cantando. 4 policiais, saíram 2 de cada carro. Um jovem novato chamado Torres e seu instrutor Sargento Ramírez. Eu conhecia os 2. Ramírez era um veterano que estava sob o meu comando anos atrás. Torres era um novato que eu tinha visto em sua cerimônia de formatura na academia. Ramírez subiu o caminho com a mão no coldre. Senhor, recebemos uma ligação sobre um veículo roubado neste endereço. O olhar dele vagou para o Camaro sob sua capa. Susan deu um passo à frente, apontando dramaticamente para ele. É este oficial, um velho Chevrolet Camaro. Ele foi relatado como roubado na cidade na semana passada. Este homem está escondendo-o. Torres parecia desconfortável, seus olhos correndo entre Susan, eu e o carro. Ramírez me encarou. Senhor, preciso da sua identidade e dos documentos do veículo. Eu assenti lentamente, pegando na minha carteira do bolso de trás. A mão de Torres estremeceu brevemente e ele estava nervoso. Eu me movi deliberadamente. Tirei minha carteira e a abri. Não no lado da minha carteira de motorista, mas na minha carteira de serviço. O distintivo dourado brilhou na luz da manhã. Sargento Ramírez, eu disse calmamente, acho que há um mal-entendido aqui. Ramírez piscou, se aproximou. Os olhos dele se arregalaram quando ele reconheceu o distintivo. Ele ficou em posição de sentido. Chefe Harper, senhor, eu não sabia. O queixo de Torres caiu. Chefe! Ele gaguejou. O sorriso de Susan desapareceu, substituído por uma expressão de confusão e crescente horror.
Alex apenas parecia perdido. Mantive meu olhar em Ramírez, mas falei alto o suficiente para que todos ouvissem. Sargento, parece que a senhora Blackwell fez um falso relatório. Um falso relatório criminal e abuso do número de emergência. Eu virei a cabeça ligeiramente e meus olhos encontrando os de Susan. Você desviou unidades de chamados reais, senhora Blackwell. Naquele momento, ela soube que tinha cometido um erro. Ela tinha tentado usar meu próprio departamento contra mim. Mas ela não só falhou, ela expôs suas cartas. O jogo tinha mudado, e a verdadeira investigação estava apenas começando. As consequências da ligação para o 911 foram imediatas, mas silenciosas. Ramírez se desculpou efusivamente. Eu disse a ele que ele apenas tinha feito o seu trabalho e pedi que ele escrevesse um relatório detalhado sobre o falso relatório com o nome de Susan claramente marcado. As viaturas partiram as cortinas nas casas dos vizinhos, se agitaram e o desfile de triunfo de Susan se transformou em uma retirada. Alex tentou se fazer de forte, mas a mão de Ramírez em seu ombro o silenciou. Para trás, garoto, ele disse bruscamente. Celulares foram sacados, vídeos foram gravados. Eles recuaram. À noite, Laura e eu estávamos sentados na cozinha. Ela tinha um mapa digital de Willow Creek em seu laptop, pontos vermelhos, marcando as casas dos membros do conselho da ROA. Ela não vai desistir, Laura disse, tomando um gole de seu vinho. Pessoas assim nunca desistem. Elas redobram. Eu sabia que ela estava certa. Nos meus anos como policial, eu tinha visto isso o suficiente. Tiranos só entendem uma coisa, uma oposição esmagadora. Mas eu não podia usar todo o poder do departamento. Esta era a minha casa, meu bairro. Eu tinha que jogar com outras regras. Na manhã seguinte, encontrei outro bilhete no Camaro. Desta vez, era uma multa com aparência oficial impressa em papel pesado com o logo da ROA. Brilho excessivo de cromo, dizia multa $60. Eu quase ri. Laura escaneou o bilhete. O código QR para o pagamento leva a um portal não registrado. Ela disse, seus dedos voando sobre o teclado. Bagunçado. Eu coloquei o bilhete na minha pasta Blackwell. 2 dias depois, descobri linhas de giz na minha garagem, não apenas ao redor dos pneus, mas um contorno completo do carro, com pequenas setas e as palavras Zona de Violação em amarelo brilhante. Era infantil, mas também assustador. Alguém tinha estado na minha propriedade à noite ajoelhado no meu concreto. Eu medi a distância com uma fita métrica. O regulamento da cidade exige que um veículo estacione a pelo menos uns 5 metros da calçada. Meu carro estava a 2 metros. As linhas de giz foram desenhadas intencionalmente para parecer que eu tinha ultrapassado a linha. Eu tirei fotos a salvei e lavei o giz com uma mangueira de jardim. Então veio a câmera. Uma manhã, Laura notou uma pequena luz vermelha em um arbusto em frente à nossa casa. Ela ampliou com seu software de vigilância uma câmera escondida mal maior do que uma moeda apontada diretamente para a nossa garagem. Modelo barato? Ela murmurou, mas eficaz. Ela rastreou o sinal de volta a um endereço IP conectado à casa dos Blackwell. Isso é novo, ela disse com um sorriso perigoso. Eles estão nos espionando. Era uma escalada, um passo da irritação mesquinha para algo mais pessoal. Eu sabia que não era apenas sobre meu carro. Susan queria controle e ela queria quebrar minha resistência. Mas ela não tinha ideia com quem ela estava mexendo. Alguns dias depois,
nosso vizinho Eduardo Ramírez bateu na nossa porta. Ele era um trabalhador da construção, um homem quieto, que dirigia seu velho caminhão Dodge de canteiro de obras para canteiro de obras. O rosto dele estava pálido. John, meu caminhão sumiu, ele disse. Eu o estacionei em frente à minha casa ontem à noite e agora ele simplesmente sumiu. Sem vidro quebrado, sem sinal de arrombamento, apenas um lugar vazio na beira da estrada. Ele me mostrou um bilhete da ROA da semana passada que o advertia sobre uma pequena mancha de óleo na rua mal maior do que uma moeda de 25 centavos. Ele tinha limpado, mas o bilhete ameaçava com um reboque se acontecesse novamente. Eu pensei que era só conversa, ele disse. Sua voz falhou. Era a minha subsistência, John. Minhas ferramentas, tudo estava no caminhão. Eu vi a dor em seus olhos, não apenas pela perda, mas pela humilhação. A esposa dele tinha gritado com ele. Os filhos dele estavam assustados. Sem o caminhão, ele não podia trabalhar. Era como se alguém tivesse roubado a sua existência. Foi nesse momento que eu decidi que esta não era apenas a minha luta. Susan Blackwell não tinha apenas me visado. Ela estava atacando o bairro inteiro. Fiz algumas ligações discretas. O caminhão de Eduardo não estava no pátio de reboque da cidade. Nenhuma das grandes empresas de reboque na área o tinha. Ele tinha desaparecido da face da terra. Laura, agora, em seu elemento, começou a investigar. Ela comparou reclamações da HOA com relatórios policiais. Um padrão surgiu nos últimos 18 meses. 9 outros veículos tinham desaparecido em Willow Creek, sob circunstâncias semelhantes. Todos mais velhos, todos sem empréstimos, todos com pequenas, frequentemente inventadas, violações da HOA. E toda vez, a mesma empresa estava envolvida, Lone Star Towing, uma pequena operação pertencente a uma holding, que por sua vez estava ligada à Hill Country Builders, a construtora que estava desenvolvendo a nova fase do nosso bairro. Um projeto que tinha sido acelerado por Susan Blackwell e seu conselho. Isso não era uma coincidência. Era um sistema. Susan estava usando as regras da ROA como alavanca para roubar carros, e eu tinha a sensação de que meu Camaro não era apenas um alvo, mas a isca com a qual ela queria demonstrar seu poder. Mas ela tinha cometido um erro. Ela tinha me subestimado. E agora ela tinha irritado um homem que sabia como desvendar um crime. A câmera nos arbustos. Esse foi o primeiro grande erro dela. Ela não apenas me provocou, ela me deu um motivo para revidar. A descoberta da câmera, escondida nos arbustos em frente à nossa casa, foi um ponto de virada. Laura invadiu o sinal, seus dedos voando sobre o teclado, enquanto ela rastreava o fluxo de dados. Ele está transmitindo ao vivo para um servidor registrado no endereço dos Blackwell. Ela disse, seus olhos brilhando de excitação. Isso é ilegal vigilância sem consentimento em propriedade de terceiros. Nós os pegamos. Eu me recostei a xícara de café na minha mão, já fria. Então vamos cavar mais fundo. Laura assentiu já em seu elemento. Ela puxou os registros de negócios da Lone Star Towing, a empresa de reboque que estava fazendo o caminhão de Eduardo e outros veículos desaparecerem. Era uma empresa fantasma, uma caixa postal como endereço, um número de telefone descartável como contato. No entanto, os pagamentos levaram a Hill Country Builders, a construtora, que estava desenvolvendo a nova fase de Willow Creek. Eles precisam de veículos para seus canteiros de obras. Laura murmurou enquanto ela vasculhava os dados financeiros em sua tela. E o que é mais barato do que comprá-los? Eles os roubam diretamente do bairro com a ROA como o disfarce perfeito. Era um esquema perverso.
Os carros roubados eram mais velhos confiáveis, sem empréstimos pendentes fáceis de se desfazer, trocar os VINs e revendê-los para canteiros de obras ou desmontá-los para peças. Susan Blackwell era a peça-chave. Ela selecionava os alvos, inventava violações e autorizava os reboques, enquanto seus capangas faziam o trabalho sujo. Laura investigou ainda mais e encontrou algo interessante em antigos registros do tribunal. Susan foi enganada há 15 anos. Ela explicou enquanto puxava um relatório para seu monitor. Ela comprou um carro usado que acabou sendo roubado. O vendedor desapareceu, ela perdeu $12.000. Desde então, ela ficou obcecada com regras controle e, ao que parece, vingança. Era uma peça do quebra-cabeça que tornava Susan mais humana, mas não menos perigosa. Uma vítima que se tornou uma criminosa impulsionada pela ganância e amargura. Isso explica a fixação dela por veículos, eu disse enquanto folheava os registros. Mas não desculpa nada. Ela arruinou a vida de Eduardo e de outros. Laura assentiu. E ela quer o seu Camaro. Não apenas porque Alex o cobiça, ela quer te quebrar para demonstrar seu poder. Naquela noite as coisas escalaram. Por volta da meia-noite ouvi um leve arranhão na porta da garagem. Laura e eu estávamos acordados esperando no escuro. Eu saí furtivamente a pesada Maglite na mão, cujo peso era reconfortante. A porta da garagem estava ligeiramente levantada o suficiente para uma mão passar. Uma figura vestida de preto estava agachada em frente um pé de cabra, brilhando à luz da lua. Não era Alex, mas um estranho, provavelmente um capanga pago. Eu esperei até que ele levantasse a porta um pouco mais. Então acendi a luz. Mãos ao alto! Eu gritei, minha voz cortando a noite. O ladrão congelou, se virou lentamente. Ele era jovem, talvez 20 anos, com uma tatuagem de cobra no pescoço e olhos nervosos. Quem te mandou? Eu perguntei, minha voz dura como aço. Ele gaguejou algo sobre um trabalho, tentou correr para o meu lado. Eu o agarrei pelo colarinho, o empurrei contra a parede e o pé de cabra caiu no chão com um baque. Laura ligou para Ramírez, discretamente não pela linha oficial. O ladrão tinha um bilhete no bolso. Pegar Camaro, achar chaves, Willow Creek Harbor. Era claro, Susan tinha aumentado as apostas. Ramírez veio à paisana, levou o cara. Ele se calou, mas o bilhete era prova suficiente. Susan queria meu carro e ela estava disposta a terceirizar o trabalho sujo para profissionais. O arrombamento foi a gota d'água. Precisávamos de provas concretas, algo que ligasse Susan e seus cúmplices diretamente aos roubos. Laura encontrou através dos dados de GPS dos caminhões de reboque da Lone Star Towing um armazém nos arredores de Austin, um lugar isolado com cercas altas e câmeras de vigilância. A maioria das viagens termina aqui, ela disse apontando para um aglomerado de pontos de dados em sua tela. À noite, sempre depois da meia-noite, é um armazém provisório. Era um esquema de roubo clássico: rebocar carros, escondê-los em um armazém seguro, trocar os números de identificação do veículo e vendê-los para compradores desavisados ou desmontá-los para peças. A Hill Country Builders precisava de frotas para seus canteiros de obras, e eles as conseguiam de graça, saqueando o bairro. Eu liguei para o sargento Ramírez, o homem que ainda se sentia culpado pela ligação para o 911 na minha casa. Isso é extraoficial, eu o avisei. Sem papelada, sem relatórios. Apenas você e eu. Ele não hesitou. O que você precisar, chefe? Nosso plano era simples, mas arriscado: entrar furtivamente e coletar provas sem deixar rastros. Laura
invadiu o sistema de segurança do armazém, nos deu acesso aos logs do portão e colocou as câmeras de vigilância em um loop. Nosso alvo era a unidade D14, a mais frequentada pelos caminhões de reboque. Nós fomos no meu velho caminhão, com as placas trocadas por placas de teste do Departamento Legais para testes de veículos. Ramírez e eu estacionamos em um canto escuro, passamos por uma fenda na cerca que Laura tinha descoberto nos planos de construção. O armazém era um labirinto de portas de metal idênticas, sob a luz ofuscante de lâmpadas de vapor de sódio. O cheiro de ferrugem e óleo era pesado no ar. Laura se comunicou conosco pelos nossos fones de ouvido. Câmera em um loop de 5 minutos ponto cego no noroeste. Vocês têm 20 minutos. Encontramos a unidade D14 no final de uma longa fila. Um cadeado pesado segurava a porta. Ramírez, um policial à moda antiga que ainda sabia como arrombar fechaduras, começou a trabalhar. Seus movimentos eram rápidos e precisos, uma relíquia de tempos em que essas habilidades eram tão importantes quanto as habilidades de tiro. Eu fiquei de guarda a cada som distante, fazendo os pelos do meu braço se arrepiarem. Depois de um minuto tenso, a fechadura clicou. Nós levantamos a porta pesada o suficiente para passarmos por baixo e a fechamos atrás de nós. Escuridão total. Eu acendi minha lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e revelou a verdade, uma oficina de desmanche. O caminhão Dodge de Eduardo estava no fundo meio desmontado, o bloco do motor pendurado em uma corrente. Dezenas de placas de 5 estados estavam alinhadas na parede como troféus. Em uma mesa improvisada sob uma lâmpada piscando, havia uma pilha de formulários de reboque falsificados, todos com violações da ROA inventadas, manchas de óleo. Registro vencido, estacionamento incorreto. Cada bilhete era assinado por Susan Blackwell, sua assinatura elegante e cursiva inconfundível. Abaixo, encontramos uma pasta cheia de documentos de veículos em branco e um kit de impressão profissional para novas placas VIN. Isso não era um pequeno negócio secundário, era uma empresa criminosa sofisticada. Na mesa havia um livro de recibos, pagamentos semanais em dinheiro para Barry Klein, o tesoureiro da ROA por serviços de consultoria. Ramírez soltou um assobio baixo. Eles têm todo o conselho no bolso. Eu balancei a cabeça. Não todo. Apenas aqueles que controlam o dinheiro e a aplicação Susan e Barry. Nós fotografamos tudo com nossos celulares. Os carros, as placas, os documentos falsos, o livro de recibos. Não levamos nada, a prova tinha que permanecer limpa, mesmo que obtida ilegalmente. Laura nos avisou. O guarda está se aproximando. Vocês têm 2 minutos para sair. Nós saímos furtivamente, colocamos a fechadura de volta no lugar e estávamos no caminhão antes que o carrinho de golfe do guarda virasse a esquina. Na viagem de volta, a adrenalina diminuiu, substituída por uma determinação sombria. Tínhamos provas, mas elas eram inutilizáveis no tribunal, frutos da árvore envenenada. Precisávamos de uma entrada legal, uma peça de prova que não fosse comprometida pelo nosso arrombamento. Então veio a ligação de Torres, o jovem policial que estava no fiasco do 911 na minha casa. Chefe, eu tenho algo, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Depois da ligação para você, eu fiquei de olho nas reclamações da ROA. A Lone Star Towing está sempre aparecendo. Existem dezenas de reclamações online, reboques ilegais sem rastreabilidade. Ele tinha tropeçado no esquema por conta própria. Bom trabalho, Torres, eu disse. Mas fique fora disso. Escreva um relatório, envie-o diretamente para mim. Não interfira, entendeu? Ele hesitou. Sim, senhor. Eu ouvi a impaciência em sua voz, o entusiasmo de um novato que quer provar a si mesmo.
Eu deveria tê-lo parado, mas bruscamente ordenado que ele ficasse fora. Mas eu deixei passar. Esse foi o meu erro. 2 dias se passaram. Nenhum relatório de Torres. Eu estava distraído com orçamentos do departamento e uma reunião da Câmara Municipal. Então, na sexta-feira à noite, meu celular tocou. O número de Torres. Chefe, ele sussurrou, sua voz tensa, cheia de estática. Eu os encontrei. Canteiro de obras da Hill Country, uma casa modelo no final da rua sem saída. Um caminhão da Lone Star entrou. Meu sangue gelou. Torres, onde você está? Me dê sua posição e saia daí. Na floresta do outro lado, ele sussurrou. Eles estão movendo um carro. Sedã azul, placa TX. A linha caiu. Eu liguei de volta direto para o correio de voz. Laura já estava em seu computador, seu rosto pálido. O GPS dele está ativo. Canteiro de obras, ele não se move. O relógio começou a rodar. Todo policial conhece esse sentimento quando uma investigação se torna uma missão de resgate. Um dos meus homens estava em perigo e era minha culpa. Eu tinha visto os sinais de alerta e não o parei. Ramírez, eu gritei no telefone. Me encontre na entrada do canteiro de obras Mill Road 10 minutos. Sem sirenes, sem rádio. Venha sozinho. Peguei a Maglite da mesa de ferramentas pesada reconfortante. Laura enviou os planos da casa modelo para o meu celular. 2 andares, 4 quartos, garagem para 2 carros acoplada. Eu vou ficar com os dados do GPS. Eu assenti e apertei a mão dela. Fique de olho em Torres. Se ele se mover, avise. A viagem até o canteiro de obras foi a mais longa da minha vida. O novo empreendimento era um lugar fantasma, casas semi-acabadas se erguiam como esqueletos da lama. Ramírez esperava em seu carro a paisana com um pé de cabra na mão. Mais silencioso que uma arma, ele disse sombriamente. Laura se comunicou 2 sinais. Um no quarto de trás, no andar de baixo, um na cozinha. Torres está no quarto. Nós nos esgueiramos até a casa modelo brilhantemente iluminada como um farol. Um caminhão da Lone Star estava na garagem virado para o portão. A porta deslizante na entrada dos fundos estava destrancada, um erro de novato dos sequestradores. Nós entramos silenciosos como sombras. A cozinha cheirava a tinta fresca e carpete barato. Frutas plásticas estavam em uma tigela na bancada. Na sala de estar, um gigante estava sentado em um sofá com uma cerveja na mão, imerso em um filme de ação. Ramírez apontou para o corredor que levava ao quarto, eu para o gigante. Eu me esgueirei pelo carpete felpudo sem fazer barulho. A 3 metros atrás dele, ele se virou, sentiu algo. Ele pulou, eu acertei com a Maglite atrás da orelha. Ele grunhiu, desabou a cerveja se derramando no chão. Um estava fora. No corredor, eu ouvi vozes vindo do quarto, a porta ligeiramente entreaberta. Torres tenso. Eu sou apenas um policial, verifiquei um carro suspeito. O outro zombeteiro. Você sabe demais. Fique quieto até o chefe decidir. Um cara magro, com uma arma, andava de um lado para o outro. Ramírez se esgueirou atrás de mim. Um tiro poderia matar Torres. Precisávamos de uma distração. No corredor havia uma mesa com um vaso decorativo. Eu apontei para ele, depois para a parede oposta à porta. Ramírez entendeu. Ao meu sinal, ele arremessou o vaso contra a parede, um estrondo ensurdecedor. O cara magro gritou. O que foi isso? Ele correu para a porta. Eu a chutei, ela o atingiu com força. A arma dele voou, Ramírez estava imediatamente sobre ele, algemas clicando. Eu soltei Torres. Está tudo bem, garoto. Ele estava sangrando mais firme. Estou bem, chefe.
Sua arma e rádio tinham sumido. Como você... Depois, eu disse. Você foi assaltado, pediu reforço. Entendeu? Ele assentiu. Essa foi a nossa entrada legal. Um policial sequestrado nos deu um mandado de busca. O juiz assinou imediatamente. A arma do cara magro, uma Glock número de série removido. A identidade dele pertencia a um conhecido ladrão de carros. Susan tinha se metido com profissionais perigosos. O resgate foi apenas o começo. Agora podíamos trazer tudo à luz. O resgate de Torres foi a rachadura na barragem que desencadeou o dilúvio. Em 1 hora, a casa modelo estava cheia de detetives e equipes de perícia. Eu me afastei, deixando Ramírez assumir oficialmente o comando. Para o departamento, eu era apenas o chefe supervisionando a investigação de um ataque a um dos meus homens. Apenas Laura Ramírez e eu sabíamos a verdadeira história. Os 2 presos eram pequenos capangas que imediatamente pediram por advogados. O silêncio deles não importava, eles eram apenas o começo. A presença deles na casa modelo nos deu a base legal para mandados de busca para tudo o escritório da Lone Star Towing, a sede da ARROA e as contas bancárias de Susan Blackwell e Barry Klein. Laura estava em seu elemento. Nós nos sentamos em nossa mesa de cozinha, meu café já frio, enquanto ela orquestrava a caçada digital. Primeiro vieram os mandados de busca para a casa modelo e o escritório de reboque aprovados antes do nascer do sol. Na casa modelo, eles encontraram a arma de serviço roubada de Torres e uma pilha de celulares descartáveis. O escritório da Lone Star Towing, um lugar decrépito sobre uma lavanderia, foi um acerto em cheio livros de registro rastreadores GPS dos caminhões e um computador de mesa. Laura quebrou a senha em 5 minutos. Senha Deney? Ela bufou. Amadores. No disco rígido, ela encontrou os modelos para os avisos falsos da ROA, autorizações de reboque e uma tabela detalhada com todos os veículos roubados do último ano, incluindo anotações de onde eles foram vendidos ou desmontados. Uma ordem de serviço até tinha o código de projeto da Hill Country Builders. Então, veio o mandado de busca para o escritório da ROA. Ramírez liderou uma equipe e apreendeu computadores arquivos e a impressora do escritório. Eu liguei para um amigo na perícia. Eu preciso de uma análise de toner, eu disse. Compare o toner da impressora da ROA com os avisos falsos. 3 horas depois, a ligação chegou, combinação perfeita, chefe. Não apenas a marca, o lote químico exato. Com isso, tínhamos uma prova física direta que ligava Susan à operação criminosa. Mas o golpe decisivo veio através das finanças. Com a tabela e o livro de recibos do armazém, conseguimos acesso às contas bancárias da ROA da Hill Country Builders, de Susan e de Barry. Laura, que antes tinha trabalhado como contadora forense, pintou um quadro claro. A Hill Country transferia grandes somas de dinheiro para a ROA para projetos comunitários. Uma porcentagem fixa, sempre 15%, acabava em uma conta separada que Barry gerenciava. De lá, ele fazia saques regulares em dinheiro, cujas datas e valores correspondiam exatamente aos pagamentos aos capangas. E então o auge, transferências diretas da conta secreta de Barry para a conta pessoal de Susan, sempre com a nota taxa de consultoria. Ela não era uma marionete, ela era uma parceira disposta que selecionava os alvos, fornecia o disfarce legal e ficava rica. Tínhamos tudo, vídeos de câmera, correspondência de toner, provas digitais, transferências bancárias. Podíamos provar a cadeia inteira dos capangas até Susan. As acusações variavam de extorsão a conspiração e roubo de carros e graças a Torres sequestro.
Mas algo me incomodava Alex, o filho mimado de Susan. O nome dele não aparecia em lugar nenhum nos documentos, mas meu instinto me dizia que ele era a faísca. A ganância dele pelo meu Camaro tinha desencadeado tudo. Susan era inescrupulosa, mas também era uma mãe. Eu suspeitava que o esquema não era apenas sobre dinheiro, era sobre dar ao filho dela tudo o que ele queria, incluindo um carro que ele não merecia. O caso era à prova d'água, mas eu queria pegá-los em flagrante na frente de todo o bairro. E eu sabia que apenas uma pizza tirairia Susan e Alex da toca meu Camaro. Eles tentaram roubá-lo 2 vezes, eu disse a Laura. Vamos fazê-los acreditar que venceram. A ideia de usar o carro do meu pai como isca parecia uma traição. Era a última coisa que ele tinha me deixado. Mas Laura colocou a mão no meu ombro. Seu pai entenderia John. Ele gostaria que você ajudasse pessoas como o Eduardo. É só metal. Ela estava certa. O carro não era a lembrança, era apenas um recipiente para ela. Nós começamos a trabalhar. Em 2 noites, com a porta da garagem fechada, Laura operou no painel do Camaro. Ela instalou um minúsculo rastreador GPS no invólucro do velocímetro conectado à bateria do carro. Então, ela removeu o velho rádio AM e escondeu um microfone de nível militar com transmissão por celular atrás dele. Ele filtra o ruído do motor e transmite as vozes claramente, ela explicou enquanto soldava um fio. Vamos ouvir cada palavra. Eu cuidei da isca. Eu não podia simplesmente deixar o carro na rua, isso seria armação. Tinha que ser crível. A feira anual de Willow Creek, uma grande festa com o tema Construindo o Futuro, seria em 3 dias. O convidado de honra, o CEO da Hill Country Builders. Era o palco perfeito. Eu espalhei um boato sobre Eduardo, a fofoca do bairro. Eu disse a ele que a ROA tinha vencido, eu venderia o Camaro depois da feira. Eu o deixei me ver tirando fotos do carro como se estivesse preparando um anúncio. Um letreiro de à venda, com um número de telefone descartável, foi parar debaixo do limpador de para-brisa. Então, o último movimento, eu deixei a porta da garagem, acidentalmente, um pouco aberta, uma chave reserva pendurada visivelmente em um ímã. Era um convite ao qual Susan não podia resistir. Seus e-mails mais tarde apreendidos mostravam o plano chamar de doação comunitária receber o seguro. Ela até tinha redigido um comunicado de imprensa. Na noite da feira, nós saímos. Eu vestia um terno que ficava apertado nos ombros, Laura, um vestido preto, que a fazia parecer uma espiã. Ramírez veio de uniforme, mas ficou nos bastidores. Ele e 4 policiais escolhidos a dedo esperavam em uma van discreta, monitorando nossa comunicação. O palco está pronto, chefe, Ramírez disse, me entregando um fone de ouvido. Eu olhei para Laura. Pronta. Ela sorriu. Eles não têm ideia do que está por vir. A feira estava em pleno andamento, uma grande tenda branca na praça da comunidade, a chuva batendo no telhado. Lá dentro, uma banda tocava música country vizinhos em roupas de festa riam. Susan estava no centro das atenções na mesa principal, em um vestido azul cintilante, ao lado dela, o CEO da Hill Country, presunçoso como sempre. Barry Klein, o tesoureiro, suava em um smoking mal ajustado. Alex não estava lá, um bom sinal. Laura e eu nos misturamos na multidão, nos posicionamos perto de um poste da tenda com vista para o palco. Meu fone de ouvido permaneceu em silêncio. Laura segurava seu celular, como se estivesse verificando mensagens, mas estava monitorando o rastreador GPS. O Camaro ainda estava na garagem. A espera era agonizante. Por 1 hora,
Ouvimos o discurso presunçoso de Susan sobre o sucesso do bairro, agradecendo a Hill Country Builders. Então meu fone de ouvido estalou. A voz de Laura calma. Movimento. Sensor da porta da garagem disparado. Alguém está lá dentro. Meu coração bateu mais rápido. GPS ativo, ela sussurrou. O carro está se movendo saindo da garagem. Eu escaneei a sala. Susan estava lançando olhares furtivos para o celular dela, um sorriso brincando em seus lábios. Ela estava coordenando tudo. 10 minutos depois, Susan bateu no microfone. Uma surpresa especial, ela gritou com falsa excitação. Nossos parceiros da Hill Country Builders estão nos presenteando com um veículo para ir à patrulha de segurança. As abas da tenda se abriram, faróis cortaram a chuva. Meu Camaro vermelho ralado rolou majestosamente para dentro da tenda. Ao volante, sorrindo amplamente, estava Alex. A multidão ofegou. Eles conheciam o carro da minha garagem. Os olhares se voltaram para mim confusos, chocados. Eu mantive meu rosto neutro. Um aplauso para Alex Blackwell, Susan gritou, que garantiu esta grande doação. Ela queria vender o roubo como um triunfo. Foi aí que Laura atacou. Ela tocou no celular dela. O microfone no carro, ativado por ordem judicial, ecoou pela tenda. A voz de Susan. Ele sumiu. Bom, a chave está no gancho. Dirija direto para a feira. Nós vamos relatar como uma doação amanhã. Silêncio. O sorriso de Susan congelou. Seu rosto ficou pálido. Então Alex no carro. O velho policial burro pensa que é esperto. O carro é meu agora. O pânico irrompeu. Susan gaguejou. Isso é falso! O CEO tentou se afastar, mas foi trazido de volta pelos oficiais de Ramírez. Alex, em pânico, pisou no acelerador. O Camaro rugiu, os pneus giraram. Eu pulei sobre uma mesa, me posicionei na frente do carro. Eu conhecia o carro, Alex não. Ele não conseguia domar os 290 cavalos. O carro derrapou. Eu abri a porta, agarrei Alex pelo colarinho e o arrastei para fora. O Camaro sem motorista rolou para fora, parando na frente do pódio de Susan. Ramírez entrou seguido por 4 policiais. Susan Blackwell, ele trovejou. Você está presa por conspiração, fraude de seguro e roubo de carro. Algemas clicaram. Susan desabou, não de remorso, mas de raiva. Barry e Alex também foram levados. Os vizinhos estavam lá pasmos, enquanto meu Camaro silencioso e brilhante estava no centro do caos. O caso desmoronou como um castelo de cartas. Barry confessou tudo. A HAOA encontrava os alvos. A Lone Star rebocava a Hill Country, lavava os carros em sua frota. Susan recebia subornos. Barry falsificava os livros. O CEO entregou e-mails e extratos bancários. Susan, orgulhosa, até o fim, recusou um acordo. O julgamento foi rápido. O júri ouviu o áudio, viu os dados bancários e emitiu um veredicto em 2 horas. Susan recebeu 12 anos por extorsão e sequestro. Alex, retratado como um seguidor, recebeu liberdade condicional e serviço comunitário. O bairro acordou. Um juiz colocou a HAOA sob tutela. Os auditores reembolsaram cada família afetada por suas perdas. Eduardo recebeu um novo caminhão. Sua família estava reunida novamente. Ele trouxe donuts. Café. Ele sorriu. Eu peguei o café. Uma eleição especial trouxe uma nova liderança. Eduardo se tornou o presidente. Primeira ação oficial: abolir a seção 7.2b. Não há mais regras para veículos inoperantes. O bairro se tornou um lar novamente cheio de festas de quarteirão em vez de espionagem.
Semanas depois, Laura e eu estávamos na garagem. O Camaro brilhava sob sua capa. Na mesa de ferramentas estava o título que meu pai tinha assinado anos atrás. Eu tinha hesitado em assiná-lo como se fosse uma despedida. Laura me entregou uma caneta. É hora, John. Eu assinei John Harper. Um peso saiu dos meus ombros. Agora é oficial. Laura sorriu. Vamos começar com o carburador. Eu ri. Primeiro, eu vou te mostrar o que é uma chave de torque. Ela bufou. Alex pode aprender isso em seu serviço comunitário. O silêncio que tínhamos buscado em Willow Creek retornou não vazio, mas merecido. A lição foi clara. A ganância pode destruir uma comunidade, mas a honestidade e a união trazem justiça. Susan Blackwell acreditava que podia dominar o bairro com regras e poder, mas ela esqueceu que a verdadeira força reside na confiança e na verdade. Cada um de nós tem o poder de lutar contra a injustiça, seja através de uma denúncia, uma voz na comunidade ou a transmissão de uma história como esta. Meu Camaro não era apenas um carro, mas um símbolo do que devemos preservar os valores que nos unem e as memórias que nos movem. Se alguém tentar tirar o que é seu, seja um carro, sua dignidade ou sua voz, levante-se. Fale alto. A verdade sempre encontra um caminho.